Oi! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, uma forma de entender a natureza dos deuses e da divindade que aparece em tantas culturas diferentes. A grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é possível que os deuses de civilizações tão distantes, Grécia, países nórdicos, África, povos indígenas, pareçam, de alguma forma, conversar entre si? É como se todos eles tivessem papéis bem parecidos, né? Para a gente começar a entender essas semelhanças, que são realmente impressionantes, vamos primeiro dar uma olhada em como essas ideias sobre o divino foram se espalhando pelo mundo. Olha, uma das primeiras pistas para a gente desvendar esse mistério é que, muitas vezes, a única coisa que muda entre os deuses de culturas diferentes é o nome. A estrutura, o que eles representam, as características, tudo é surpreendentemente parecido. E uma das explicações para isso é até bem direta: as pessoas. Conforme os grupos humanos foram se movendo pelo planeta, claro, as crenças deles viajaram junto. E aí, essas crenças se misturaram, influenciaram e foram influenciadas pelas que já existiam em cada lugar, quase como uma teia de ideias divinas que foi se formando ao redor do mundo. Mas assim, a migração é só uma parte da história. Parece que existe um motivo ainda mais profundo, mais fundamental para essas conexões. E é aqui que a coisa fica bem interessante. A ideia central que a gente vai ver é que, para entender de verdade as divindades ligadas à natureza, a gente precisa olhar para 7 essências, que seriam a base de tudo. Pensa nelas como se fossem os blocos de construção do próprio divino. E essas essências são a cristalina, a mineral, a vegetal, a ígnea, que está ligada ao fogo, a aérea, a telúrica, que vem da terra, e a aquática. A proposta aqui é que toda divindade da natureza, em qualquer cultura que seja, tem uma ligação direta com uma ou mais dessas forças primordiais. Tá, mas como é que essa teoria funciona na prática? Para a gente ver isso acontecer, vamos aplicar essa ideia a um sistema espiritual riquíssimo, que é o dos orixás. Mas antes, a gente precisa entender um conceito-chave: as divindades mentais. Elas não são as forças da natureza em si, mas sim a nossa percepção humana de Deus. É a maneira como a nossa mente traduz o divino em valores que são essenciais para a vida, tipo a fé, o amor, o conhecimento. E olha só essa tabela, ela mostra essa conexão de um jeito brilhante. Percebe como cada orixá está ligado a uma daquelas essências da natureza e ao mesmo tempo representa um sentido da vida? Oxum, por exemplo, está conectada com a essência mineral e personifica o sentido do amor. É uma ligação direta. Então, o ponto central é que esse sistema todo dá para a gente uma estrutura bem clara. Ele conecta essências mais abstratas da natureza, como a água ou o fogo, com valores humanos que a gente consegue entender e sentir, como a geração ou a justiça, tudo isso através das figuras divinas. E essa estrutura não para por aí, não. Ainda tem outra camada de complexidade nesse modelo do divino que é, sinceramente, fascinante. Essa nova camada descreve 2 polos do divino. De um lado tem as divindades universais, que são mais luminosas, passivas, amorosas. E do outro lado, as divindades cósmicas, que são mais sóbrias, ativas e, acima de tudo, rigorosas. E o mais importante aqui não é uma luta do bem contra o mal, tá? A ideia é que são 2 aspectos diferentes do mesmo Criador. Um polo é o Deus do amor, que perdoa. O outro é o Deus da lei, aquele que é temido, que não perdoa falhas. Mas os 2 são parte da mesma força divina. E no fim das contas, tudo isso que a gente viu leva a gente para uma conclusão muito poderosa e unificadora sobre a natureza da própria fé. A mensagem final é de uma tolerância profunda, porque se a fé é um sentimento universal que todo mundo tem, então condenar a crença do outro simplesmente não faz sentido, né? Cada cultura está só expressando essa mesma necessidade de fé através da sua própria visão de Deus. E o texto encerra com essa frase, que é muito forte. Não obstante, todos são filhos de Olorum. E ponto final na discussão, sem fim. É uma afirmação que busca acabar com as divisões, né? Colocar todas as crenças debaixo de uma única origem divina. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. E se toda essa variedade imensa de mitos e deuses que a gente vê pelo mundo não for um sinal de que estamos separados, mas sim a maior prova de que todos estamos tentando descrever o mesmo grande mistério, só que em idiomas diferentes? Fica aí a reflexão.